Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. As termas de São Pedro do Sul são hoje um vasto complexo terapêutico e hoteleiro implantado nas margens do rio Voga, entre São Pedro do Sul, a norte, e Vozela, a sul. Trata-se de uma das mais importantes estâncias termais em Portugal, que teve um crescimento significativo a partir do final do século XIX, época em que a rainha Dona Amélia aqui realizou tratamentos. Nessa altura foi construído um novo e amplo edifício balnear que recebeu o nome dessa monarca, descontinuando a atividade no complexo termal original, cuja utilização se estendeu ao longo de quase 2000 anos. A história de São Pedro do Sul é indissociável das suas nascentes termais, nas quais as águas emergem à superfície a uma temperatura de 68,7 graus Celsius. Seriam utilizadas desde a época paleolítica como fonte de calor. Nas proximidades situam-se vários locais arqueológicos, como o Castro do Banho, um povoado fortificado da Idade do Ferro, no primeiro milénio a.C., que foi posteriormente romanizado no século I d.C. Nesse mesmo século foi aqui construído, na margem norte do rio Voga, o primeiro balneário termal de origem romana, gerando a associação da designação latina balneum, banho, a esta região. A primeira fase de construção terá decorrido na época júlio-claudiana, situando-se a entrada do lado nascente, dando acesso à Natatio, uma grande piscina exterior de água fria. No interior existia uma piscina de água quente, o Caldarium, e um espaço correspondente ao Tepidarium, zona de temperatura intermédia. Numa segunda fase, entre os séculos I e II, a piscina de água quente foi totalmente reformulada e foi acrescentada mais uma piscina interior, que mais tarde seria conhecida como Piscina das Mulheres. Foi ainda acrescentado um tanque de arrefecimento no lado oeste. Este balneário romano continuou a ser utilizado durante toda a Idade Média, a altura em que terá adquirido a designação de Caldas de Lafões. No século XVI, o rei Dom Manuel I ordenou a criação de um hospital real, passando o edifício por uma terceira fase de construção. Nessa época, a piscina exterior já estaria desativada e soterrada. No interior foi criado um segundo piso e foi acrescentado um novo volume no meio que mais tarde albergaria a Capela de Nossa Senhora da Saúde. Posteriormente, no século XIX, a Piscina das Mulheres foi transformada na Sala das Banheiras. A construção do balneário Rainha Dona Amélia, em 1884, ditou o abandono das velhas termas, que continuaram a ser usadas somente por pessoas de poucos recursos. Em 1931, o edifício foi transformado numa escola primária, que funcionou até 1954. Apesar de classificado como Monumento Nacional desde 1938, a sua degradação acentuou-se com a passagem das décadas. Em 1995, as cheias do rio Voga causaram o desabamento de várias estruturas. Foi necessário esperar até 2023 para que, depois de um notável trabalho de reabilitação e musealização, o balneário romano de São Pedro do Sul fosse devidamente valorizado como um dos mais importantes a nível nacional. Do lado oeste do complexo pode ver-se a grande piscina exterior, entretanto desentulhada e recuperada, que correspondia à Natatio da época romana. Em redor existem vestígios da colunata que envolvia esta área. Esta piscina possui 20 metros e meio de comprimento por 9 metros de largura, tendo uma profundidade de 1,5 metro. Na fachada norte do edifício ainda se pode ver uma porta romana em arco de volta perfeita. Percorrendo o exterior do complexo, pelo lado oeste, encontra-se o tanque de arrefecimento, onde era acumulada água proveniente das nascentes termais, de forma a que a sua temperatura pudesse baixar para um nível tolerável pelos utilizadores do balneário. Ainda do lado sul é possível observar os vestígios da canalização em pedra que conduzia a água desde o tanque até às várias piscinas existentes no interior.
Na parede, os contrafortes apresentam alguns silhares almofadados, típicos da arquitetura romana. Já no interior encontra-se a Capela de Nossa Senhora da Saúde, que foi consagrada num dos compartimentos do Hospital Real das Caldas de Lafões, sendo referida em 1732. O seu retábulo remonta ao século XVIII. Noutra sala estão expostas duas pedras epigrafadas com inscrições votivas. Uma delas, datada do século I d.C., foi encontrada no interior da piscina exterior. Contém um voto de agradecimento de Mágio e Vitória ao deus Mercúrio Aguaico pela cura do seu filho Mágio Saturnino. A outra inscrição aqui exposta refere-se às águas de Aulo Plauto de Ciano, que poderia ser a designação pela qual estas termas eram conhecidas na época romana, fazendo menção ao nome do homem que as teria mandado edificar. O acesso à piscina interior é feito através de um portal ogival, criado entre o final do século XV e o início do século XVI, com decoração vegetalista, ramos de videira e quadrifólios, encimado pela representação da cabeça de um felino e de um rosto humano. O antigo caldário romano manteve a sua piscina praticamente inalterada durante quase 2 milénios, dada a sua utilização contínua até ao século XIX. Tem 7,40 metros de comprimento por 5,40 metros de largura e 1,20 metro de profundidade. É alimentada através de duas condutas, sendo que uma fornece água fria e a outra água quente, proveniente das nascentes termais, através do tanque de arrefecimento existente no exterior. A boca de uma dessas condutas apresenta-se esculpida na forma do focinho de um animal, talvez como forma de permitir uma fácil identificação daquela que transportava água quente. A partir do final do século XII, este tanque passou a ser conhecido como a Piscina de Dom Afonso Henriques, na sequência da estadia do primeiro rei de Portugal nestas termas. Em maio de 1169, o monarca tinha-se juntado a Geraldo Geraldes, conhecido como Geraldo Sem Pavor, no cerco de Badajoz. Surpreendidas pela chegada de reforços leoneses, as forças portuguesas bateram em retirada. Durante a fuga a cavalo, Dom Afonso Henriques, que na altura já teria cerca de 60 anos, embateu com a coxa da perna direita contra o ferrolho de uma das portas da fortificação, sofrendo ferimentos graves e uma provável fratura do fémur. No outono de 1169, o monarca deslocou-se para as Caldas de Lafões, procurando recuperar do seu ferimento. Aqui mandou construir alojamentos para ele e para os membros da corte que o acompanharam, assim como para os pobres que pretendiam usufruir das águas termais. Na outra margem do rio, ordenou a construção de uma gafaria para tratamento dos leprosos. Na sala ao lado existem vestígios de várias épocas de utilização destas termas, nomeadamente da piscina interior construída na fase I, século I d.C., sendo o arranque dos degraus e parte da parede lateral ainda visíveis. Esta piscina foi depois demolida e substituída pela que vimos anteriormente e que sobreviveu até hoje. Da mesma época data a porta em arco. As janelas superiores correspondem a intervenções realizadas no século XVI. Pode ainda ser visto um vão que ligava esta sala ao anexo das banheiras, criado no século XIX, e parte do pavimento em grés que correspondia ao chão da casa de banho, construída já no século XX, quando este edifício foi convertido em escola primária. Na chamada Sala das Banheiras existem também vestígios de várias épocas da vida deste edifício, incluindo parte de uma pequena piscina da era romana revestida a opus signinum, uma argamassa impermeabilizante. Essa piscina foi alterada na Idade Média, sendo então totalmente revestida com lajes de granito. Este espaço corresponderia à chamada Piscina das Mulheres, já que a outra piscina interior era reservada somente aos homens. No início do século XIX, este anexo foi ampliado, sendo as piscinas anteriores entulhadas e construídas sobre elas 5 banheiras, forradas a azulejos azuis e brancos, que eram utilizadas exclusivamente pelas mulheres.
No piso superior existe uma área expositiva onde se explora a história dos recintos termais, com especial enfoque na época romana, mencionando os diferentes espaços em que se dividiam e as suas respectivas funções. Este nível superior foi criado a partir da Idade Média, aproveitando os 7,20 metros de pé direito da estrutura romana, que era originalmente coberta com uma abóbada de berço, construída em opus caementicium, conhecido como cimento romano. A abóbada seria rebocada com o estuque canelado, sendo que esses sulcos longitudinais permitiriam desviar a condensação do vapor para as paredes laterais, evitando que pingasse sobre os banhistas. A instituição do Hospital Real no século XVI, por ordem de Dom Manuel I, alterou profundamente o estatuto destas termas, que deixaram de ser de utilização livre e passaram a ser geridas pela Casa da Cavalaria, em Vozela. Com esta alteração criou-se o Coto da Vila do Banho, correspondente às antigas Caldas de Lafões, com rendas próprias, sendo este concedido em novembro de 1502 a Fernão Lopes de Almeida. As profundas remodelações feitas nas termas, que incluíram os arcos abatidos nas paredes laterais da sala da piscina, não obliteraram totalmente as estruturas romanas originais, o que permitiu que muitas se mantivessem visíveis até hoje. Em 1638 foi construída a Casa do Corregedor, hoje desaparecida, que se situava perto das termas e junto às margens do rio. Em 1684, já na época filipina, as termas foram ampliadas com a construção de 4 novas divisões, correspondendo à atual fachada nascente do edifício, através da qual passou a ser feita a entrada. Escassos metros a este do edifício termal fica a Capela de São Martinho, cuja construção original remontará ao século IX ou X. A capela atualmente existente é resultante das reconstruções efetuadas durante o início do século XVI, conforme se pode constatar através da data inscrita sobre o portal ogival, 1508. O templo original era bastante maior, sendo que o atual corresponderá apenas ao espaço ocupado pela sua capela-mor. Aqui terá sido batizado São Frei Gil, frade nascido em Vozela no final do século XII e que é o santo padroeiro daquela localidade. Na fachada este da capela foi incorporado um agimês que fazia parte de uma janela geminada do edifício original, revelando um estilo decorativo de influência asturiana. A tradição oral indica que as pedras desta capela foram trazidas de um outeiro próximo ao Castro do Banho. A sua construção original surge associada à presença do príncipe asturo-leonês Bermudo Ordonhas na região de Lafões durante o século X. Ainda hoje, a Capela de São Martinho é um foco de devoção popular, local de promessas expressas através dos ex-votos em cera que aqui são depositados, relacionados com os benefícios da fonte termal. No final de 2023, um incêndio destruiu parte do recheio desta capela. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.